Podcast Jung na Prática. Jung na Prática. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lino Bertrand e a minha criança interior ela não me deixa quieto. Olá pessoal, tudo bem? A minha criança interior tá viva e na verdade eu estou dentro dela. Vamos falar sobre a criança interior. Vamos lá então. O assunto de hoje então é a criança interior e eu devo dizer para vocês que esse é um assunto que eu gosto bastante porque a nossa sociedade hoje vive de maneira a excluir tanto aquele que tem um sentir mais aguçado, né, o sentimento, valoriza muito o pensamento, é uma sociedade muito patriarcal e as nossas crianças muitas vezes são entre aspas, aí, largadas no dia a dia em função da busca pela matéria, né? Da busca pela não é nem sobrevivência, porque para sobreviver você não precisa de muito, mas a busca desenfreada aí para conseguir aquilo que se quer e muitas vezes os pais, né, deixam os filhos aí sendo criados pela escola, sendo criados pelas babás ou pelos avós, né? E a criança interior, nas próprias pessoas, acaba sendo deixada de lado, e aí chega no final da vida ou no meio da vida e entra em crise existencial. E é por isso que eu resolvi falar um pouquinho sobre a criança interior. Isso tem a ver também com o programa Minha Voz no Mundo, que a gente vai fazer e vai ser lançado já o primeiro vídeo, Melo, vai ser do workshop Minha Voz Interior, que precede o programa Minha Voz no Mundo. O primeiro vídeo do workshop Minha Voz Interior já vai ser dia 4 de setembro, então logo a gente vai começar a enviar para todo mundo, né, os convites para poder acessar o workshop. E uma das bases do contexto do programa Minha Voz no Mundo é a criança interior. Você dá voz para a sua criança interior e falar sobre a criança interior é um negócio que precisa ser dito, precisa ser feito, precisa ser deliberado sempre. Então, por isso que eu trouxe esse texto, esse contexto da criança interior. Beleza, Melão? Beleza? Sabia que tem e-mails? Você me falou. Alguns e-mails. Então, antes da gente entrar no tema, vamos para os e-mails, né? Então, vamos lá. A Daniele Morelli mandou um e-mail assim, perguntando: Oi, Lino, Você ia dizer, mas não concluiu. Se estivermos na contramão da vida, o que acontece? Bom, o que acontece é que você já tentou pegar um rio e fazer ele correr ao contrário? Pois é, primeiro que você não consegue, né? Segundo, que ele vai te... Como é que fala, Melo? Ele vai te arrastar, né? Você vai ser sobreposto por ele. Tá? Então é isso que acontece quando a gente está na contramão da vida. A gente é arrastado por ele, sobreposto pela própria vida. Aí ela continua: como sabemos se estamos nessa contramão, ou melhor, como saímos dela e pegamos o caminho certo, o caminho correto? Abraços, gratidão. Olha, Daniele, você é uma questão de observação. Como é que está a sua vida? Ela está fluindo bem? O Melo comentou, né, Melo, sobre o fluir da seiva da árvore. Lembra? Lembro. Como é que isso flui e tal, para poder fazer com que a árvore fique grande, forte, enfim, dê frutos.
Então, se você usar essa analogia, dá para você perceber. Tem obstáculos nessa fluidez, as coisas são difíceis, as coisas são arrastadas. Então é uma questão de observação, tá? Porque se você estiver indo... e aí tem a ver também com o nosso tema de hoje, da criança interior. Se você estiver dando vazão ao brilho que existe em você, a sua voz, que aí também tem a ver com o workshop Minha Voz Interior, a sua voz que está ligada com a própria vida, a coisa caminha, ela flui naturalmente, sem travas, sem obstáculos. Então, observação eu acho que é uma das coisas mais importantes aí nesse caso, tá? Você observar se as coisas estão fluindo para você ou não. Se não estiverem fluindo, precisa de uma reavaliação aí do que você está fazendo e está querendo para sua vida. Tem uma parte do que a gente conversou no podcast também, que o rio, esse rio tá, a gente fala lá, né, que o rio tá fluindo. Então, independente se você tá nadando aí a favor, contra, tá deixando fluir, ele tá funcionando e vai dar certo, né? Isso não pode esquecer. Então, no mínimo, aí se você começar agora a ter esse perceber aí que as coisas vão dar certo, e às vezes fala, poxa, eu que tava travando, e as coisas estão funcionando e elas vão continuar funcionando. É mais acertar mesmo, assim. Às vezes a gente fica preocupado não sei se é o caso, mas só aproveitar o comentário aí, em construir esse rio, no sentido, eu preciso gerar essa água, a água está fluindo, é mais acertar o fluxo. Ele sempre teve fluindo na sua vida, não vai começar agora a fluir, ela sempre teve fluindo, é mais acertar. E aí é perceber o fluxo, né? Bacana. Legal, né? Bom, isso dá outro podcast, né? Vamos continuar aqui. Os comentários. A Isabela Gambatesa diz assim: bom dia, adorei o bate-papo sobre o sentido da vida, muito rico de conteúdo. Quero agradecer essa possibilidade que o Ilume na Prática está proporcionando. Contribuição valiosa, contribuição valorosa para o nosso crescimento. Obrigada. Muito bem, Isabela. Gratidão. O Eduardo Oliveira Santos diz assim: meu caro Lino, gostaria muito de continuar ouvindo a Bianca Rodrigues sobre intuição, pois estou elaborando um trabalho que depende deste conhecimento. Que legal, né? Bacana, né? Ela está estudando aí bastante, está com um grupo aqui, né? Está com um curso, curso, bem legal. Acho que vai ter conteúdo com tranquilidade, assim, para nutrir aí o Eduardo. Legal. A gente vai conversando, viu, Eduardo? À medida que for caminhando, a gente vai conversando. E você pode entrar na lista dela também, viu? Depois eu vou passar para ela o seu e-mail e aí ela entra em contato com você, porque ela tem uma lista de transmissão onde ela fala sobre esses conteúdos, sobre essas coisas assim. Então depois eu vou passar o seu contato para ela, tá bom? Muito bem. Próximo e-mail, Janine Costa. Bom dia, parabéns por todos os temas abordados. Gostaria de saber se vocês vão enviar o e-mail informações sobre o programa Minha Voz no Mundo. Obrigada, Janine. Sim, Janine, a gente vai enviar. Como eu disse, o programa Minha Voz no Mundo, ele é um programa de autoconhecimento, né? E a gente abre primeiro o workshop Minha Voz Interior, onde você pode começar a entrar em contato com você, e depois a gente abre o programa Minha Voz no Mundo na sequência. Então o workshop Minha Voz Interior, já para começar a entrar em contato com essa voz, já começa dia 4 e a gente vai mandar tudo por e-mail, postar no Facebook, Instagram, tudo quanto é lugar para vocês, ok? Abraço para você, Janine. E por último aqui, deixa eu ver quem é, o Francisco Lessa diz assim, esse é comprido: boa tarde, Lino e Rafael. Vocês podem não ter percebido, mas eu estava na nave durante a viagem neste podcast. O sentido da vida. Já que vocês permitiram, também vou palpitar sobre o sentido da vida. O que nos confunde é que a falta de sentido não é da vida, mas desse mundo em que sonhamos viver. Vivemos num mundo dual, de opostos, do bem e do mal, cuja criação atribuímos a um Deus de puro e perfeito amor.
Como pode um Deus de puro, um Deus de amor, criar o que não seja perfeitamente amoroso como Ele mesmo? Então, como pode o mal ser real se não foi criado por um Deus perfeito em amor? Se só o que Deus criou é real, então nada que seja abrangido pela unicidade do amor pode ser real. Logo, o mundo em que acreditamos viver não pode ser real. O que não é real é falso, é ilusório e só parece existir para quem nele acredita enquanto acredita, porque para nós é real aquilo em que acreditamos. Se a lavanda não pode deixar de ser lavanda, também nós não podemos deixar de ser o Filho de Deus ainda perfeito como criado por Ele. Acreditamos na realidade deste mundo enquanto acreditamos que somos um corpo com uma mente própria limitada por Ele, mas se assim for, como podemos ser um com o todo? Entretanto, se nos vemos como mente que vai além do corpo, então poderemos aceitar ser parte da mesma mente, a fonte criadora do universo, a matrix divina do Max Planck, conforme o Greg Braden. O livro Um Curso de Milagres diz algo mais ou menos assim: esse mundo do ego, um conceito diferente do conceito usual da psicanálise, é um lugar ao qual vêm aqueles que se esqueceram de quem são para perguntar: quem sou, de onde vim, para onde vou? A vida é eterna, sem princípio nem fim, enquanto o mundo existe no tempo e com ele terminará. Enquanto o mundo existe no tempo e com ele terminará. Estamos numa jornada de volta para o lugar de onde nunca saímos, porque só Deus existe e nós existimos nele. Forte abraço para todos. Francisco Lessa, aluno de Constituição da Eleanor e da Bia de Biologia da Intuição. Francisco, muito obrigado pela reflexão. Dá para a gente ficar aqui um bom tempo refletindo sobre a sua colocação e, quem sabe, em cima dessa colocação sua surgem novas discussões aí. Muito obrigado por ter enviado esse e-mail e fica então aberto, pessoal, para que vocês possam enviar e-mail para podcast@yungnapratica.com.br tá? E quando tiver muitos e-mails, a gente vai ter que selecionar os e-mails, né, Mel? Porque senão fica muito longa a leitura de e-mails. Muito bem, então vamos entrar no tema A Criança Interior. Você quer começar refletindo alguma coisa, Mel? Que eu já falei bastante aqui. Eu andei pensando aí, agora a gente está conversando mais, né? Antes era mais difícil de aparecer o podcast. Pelo menos comigo, né? Faz tempo aí. Agora está mais assíduo aí a minha presença aí nos podcasts. E vou comentar um pouquinho com relação a aquele riso gostoso que a criança tem. Acho que estou aproveitando isso um pouco. E aí fazer uma relação bacana, que eu gosto, né, de falar um pouquinho de medicina tradicional chinesa. A gente tem uma referência assim, né, de que a criança tem um característico de pureza, né? E na medicina tradicional chinesa, o que há de mais puro no ser humano está no coração dele. E isso se expande aí depois uma interpretação de dar sentido, né, no característico de dar vida para as emoções e tudo mais, né, um pouco mais de profundidade. E o riso tem tudo a ver com o coração, a alegria, né, que é aquela coisa da criança. Essa criança que eu estou falando é aquele bebezinho, pode ser mais velho, mas parece aquele riso de criança bem novinha, né, acho que derruba qualquer um ali, né, que pega, dá uma risadinha ali e você já derruba a pessoa. Então tem uma relação mais forte assim, né, com o coração, a pureza e o riso. Eu estava pensando um pouco nisso, nessa relação que a criança tem com um ser, né, com essa relação de pureza. É uma coisa muito mais direta do que... Por que muda depois isso, né? Por que aconteceu? Então, na medicina chinesa a gente tem a relação direta com o coração. Está muito próximo, muito direto esse vínculo do ser conectado aí, né? O acesso ao ser pelo coração. E o riso, esse riso tem a ver com isso, né? A alegria de ser, né? Existe o fisiológico? Como que é isso? Aí quando eu falo de medicina tradicional chinesa, isso tem sim. Toda vez que você trabalhar o seu coração, no sentido atividade física, no sentido fluxo sanguíneo, você vai ter contato com essa pureza, você vai ter contato com... Toda vez que você deixar de usar aí
uma parte de raciocínio lógico, cerebral, e passar a sentir alguma coisa no seu coração, você vai estar trabalhando isso, você vai estar entrando em contato com a sua criança interior também. Toda vez que você sente uma emoção, saiba que seu coração entrou em ação, senão você não teria aquela emoção. É ele que dá vida para as emoções. E aí tem ponto meridiano para você trabalhar isso. Então, você falou fisiológico, para a medicina tradicional chinesa, sim, fisiológico se expande para energético e a gente tem como trabalhar isso com diversas práticas. Massagens, agulhas, cores, a gente pode... Tem práticas que ajudam nisso, sim. E aí perceber se você está em desequilíbrio, dá para ajudar você aí a se equilibrar. Antes da gente começar a elaborar em cima, vamos refletir sobre o que é essa criança interior. Na verdade é legal, se a gente tem que conseguir mergulhar nisso, aí eu vou ficar com a contribuição de que naquele momento, né, tem o momento do seu aniversário, que é o momento que você cabe no universo, né? Então, como assim o momento que você cabe no universo? Estou fazendo uma ponte do podcast passado também, é difícil desatrelar isso, né? Mas o momento que você nasceu é o exato momento em que você é um instante entre o céu e a terra. É a medicina tradicional chinesa. Ali a gente destaca a parte de horóscopo chinês. E é por ali que você vai entender o que você trouxe do seu nascimento, né? Tem tudo a ver com esse despertar da criança, né? O início desse processo. Então, a criança tem uns potenciais energéticos ali, muito interessantes, né? E aí, esse ser criança, eu vejo dessa forma, como o início desses potenciais energéticos para que se concretize algo, né? E esse acesso é feito pelo coração. Interessante isso, hein? Olha, a criança é uma imagem que é muito comum, né? Quando se fala nas reflexões filosóficas, reflexões sobre o si mesmo, né? Se tem uma relação, uma imagem da criança muito forte, né? Como sendo esse elemento primário mesmo, como você disse. O que tem de mais puro ali dentro de cada um? Aí vem a imagem da criança, a imagem da criança como sendo esse mais puro dentro de cada um de nós. Então, a criança é também uma imagem. A criança existe, a gente vê, né? A criança nem nasce, fica mais velhinho, vai indo como criança até ficar mais velho, mas tem umas características, inclusive, vamos ver se a gente consegue comentar sobre algumas características fisiológicas, cerebrais da criança. Vou ver a hora que encaixa isso, se é que vai encaixar no podcast. Mas o fato é que essa imagem da criança é a imagem de pureza, é a imagem desse núcleo de essencial que somos cada um de nós. Dentro da psicologia junguiana, a gente tem muita coisa que a gente pode conversar. De certa forma, após o nascimento, a criança ela se encontra num estado psíquico. E onde é que está o ego dela, digamos assim, esse ego psicanalítico, né, que foi falado pelo nosso amigo Francisco, está contido no inconsciente, né? Ele pré-existe, na verdade, a personalidade pré-existe, o ego ainda não está formado, não está elaborado. Então, o self individual, o self enquanto figura de núcleo central da personalidade, e o ego pré-existem, eles são só... Na verdade, assim, o self e a personalidade, que o self é o núcleo da personalidade, né? O ego é o centro da consciência. São duas consciências diferentes, digamos assim, dentro de cada um de nós. Isso dentro da psicologia junguiana. Então o self e a personalidade, eles existem antes do ego tomar forma. E o ego é um complexo dentro da psicanálise, né? Da psicanálise junguiana, da psicologia junguiana. Então, durante o desenvolvimento da criança, até 18 anos, 21 anos, né, na verdade, teoricamente,
Durante o desenvolvimento, a estrutura psíquica da criança vai apresentando diferentes graus de consciência. Então, a visão do mundo e de si mesmo vai sofrendo modificações, estágio por estágio, por conta das relações deste ego com os arquétipos diversos, com símbolos, com deuses, com mitos. Então, a figura do pai, a figura do herói, entendeu? A figura da mãe, diversas figuras que vão aparecendo. O mal, a imagem do mal, do som, da sombra. A criança vai tomando contato com a imagem arquetípica do mal. E isso vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo o ego da criança. Agora, a criança, como a gente imagina aí dentro de um aspecto de imagem, tem a ver com a criança divina. Criança divina. E aí, o Jung, ele não elaborou muito sobre a criança divina, sobre esse arquétipo da criança. Ele não elaborou muito. Outros estudiosos que vieram posteriormente foram elaborando mais. Ele deu uma passão bem profundo, mas não muito elaborado, ficou muito debruçado sobre isso. E a criança divina tem a ver com a ideia do puer, a eternos, que é a criança que não quer envelhecer. Né? É a criança divina, na verdade. Que é uma imagem que todos nós temos, porque é também um conhecimento, logo é um arquétipo que forma a nossa personalidade, forma a nossa estrutura psíquica. Existem inúmeros arquétipos que formam a nossa estrutura psíquica. Dos principais, dos 7 principais, entre pai, mãe, heróis, essas coisas, existe a criança divina. Então, no caso, o puer, no caso da figura de polaridade masculina, e a poela, ou a core, que seria a donzela, né, de polaridade feminina. Então, isso vem de referências da própria mitologia grega, romana, né, que o Jung vai estudar e tudo mais. E a criança divina é um símbolo, né? A criança divina é um símbolo de esperanças, é um símbolo de esperanças no futuro. Né? O pessoal não fala o futuro é das crianças. Cuidem bem das crianças, porque elas é que vão garantir o futuro. Não é? Sim, sim. Isso ao mesmo tempo que é uma realidade, porque é as crianças que vão ficar aí para construir o dia a dia do futuro, é também um símbolo de esperança nesse futuro, do que pode vir a brotar no futuro, né? Da potencialidade da vida, da própria vida. A semente é uma esperança, não é? E a criança divina, ela é essa esperança como uma semente do futuro. Então ela tem muito a ver com isso. Nesse sentido também a gente tem a ideia da novidade, o que virá será novidade, né? A esperança em algo melhor. E aí imagens vão surgindo ao longo da história, como por exemplo a imagem de Jesus como uma criança divina. Tem inúmeras imagens de Jesus como criança divina, que vem trazendo essa esperança, trazendo o Salvador da humanidade, enfim, tem toda essa ideia. Mas o puer, no caso relacionado com é mais do que só uma criança, é uma criança divina, ou seja, ela é também uma divindade, ela tem representações heróicas. Apesar de ser só uma criança, ela tem um poder heróico até relativamente sobrenatural. E isso na idade, apesar da pouca idade. Então, um exemplo mitológico disso é de Hércules. E aí a comparação da criança divina com semideuses e coisas desse tipo. Então, isso é bastante interessante, porque aí a gente pode observar uma característica da própria humanidade, das pessoas, de quererem algo e acreditarem que essa criança interior divina pode oferecer algo diferente.
Então, se você quer uma esperança, entre em contato com a sua criança interior, com a sua criança divina. Né? E aí, o que faz parte da característica dessa criança, dessa eterna criança? Então, existe a criança interior, existe a criança divina, existe a eterna criança, todos dentro da mesma figura. É a criança interior enquanto centelha de algo muito grande, que é o próprio universo todo, etc. No caso, a gente poderia falar do grande self cósmico. Então existe essa centelha que é conectada entre todos nós. Todas, digamos assim, somos conectados através do quê? Através do coração. E a centelha está onde? Representada pelo coração, como você falou no início, através da medicina chinesa. Mas existem também outras figuras e algumas características da figura da eterna criança. É o prazer, a brincadeira, a brincadeira, o prazer. Então, a ideia de que nunca se vai crescer. Bom, eu não vou crescer, por que eu não vou crescer? Mas assim, a ideia de você não deixar morrer a criança interior é essa ideia de você não deixar morrer essa criança. E isso tem a ver com a ideia, isso é um caráter arquetípico. E algumas imagens estão relacionadas a isso. O Pan também é uma imagem arquetípica, né? De prazer, assim como dentro dos aspectos pastorais, né? De pastoreio, né? Essa coisa da brincadeira e do prazer, principalmente quando ele toca a flauta e tal. Ou então Eros, que é o filho de Afrodite, o Deus, lindo Deus jovem do amor, né? E do prazer também. Então essas são talvez as melhores representações clássicas da imagem do Puer. O Puer é essa criança que tem essas características, tanto a criança interior, quanto a criança divina, quanto a eterna criança. Aí tem muita coisa sobre isso, tá? A gente não vai entrar dentro do que é o Puer, as características, isso, aquilo, mas o importante dizer é que, assim como todos os arquétipos, aqui pra gente são bipolares, também os arquétipos possuem então seu lado luminoso e o seu lado obscuro. E o Puer a Eternos, né? A criança divina também não é. A criança, como Puer, não é diferente também. Tem esses aspectos de sombrios mesmo. E aí vem a ideia do complexo de Peter Pan também. E o que seria o complexo de Peter Pan? Fala assim, quantos complexos a gente tem? Um monte. E o de Peter Pan, como é que é? O complexo de Peter Pan seria quando a pessoa está identificada com o Puer, ou identificada com a criança. Então, é aquela pessoa, aquele homem, no caso a mulher, a Puella, né? Vamos falar do homem, é quando é o homem criança, é o homem que ele é superficial. Ele é fascinante, só que ele é superficial. Ele é superficial, porque ele está identificado com a criança, então ele é superficial, só que ele fascina. Ele nunca aprofunda. Então ele é imaturo. Imaturo geralmente não consegue se comprometer, ou até não consegue ter filhos. Porque como é que ele vai ter filho? Como é que ele como criança, identificado como a criança divina, o Puer, como é que ele vai cuidar de outra criança? Não vai, então ele não consegue. Ele é, então, superficial, imaturo, não consegue se comprometer com nada, nem com ninguém. Então, ele aparentemente se compromete, mas, de fato, a ligação é tênue. Tem muitas coisas assim que a gente poderia falar disso. Então, uma relação que a gente pode falar é, nesse caso, a ligação íntima com a mãe arquetípica. A não ser que o homem ele encontre o equilíbrio correto entre a dependência da mãe e a sua autonomia. Isso é muito importante, hein?
A não ser que ele encontre esse equilíbrio entre a dependência da mãe e a autonomia dele, a independência dele. Se ele não conseguir encontrar esse equilíbrio e ficar dependente da mãe, ele vai ficar identificado com a criança divina. E aí é o puer, entra dentro dessa ideia do complexo de Peter Pan e vira o queridinho da mamãe. E muitas mamães querem um queridinho, entendeu? Então isso pode parecer um caminho até muito agradável, né, para fugir das responsabilidades adultas que a vida exige, e também da dor da separação, porque uma hora tem que separar, né, para poder viver a própria vida. Onde que a gente pode encontrar sobre esse contexto, né, sobre isso em Jung? Tem um artigo do Jung sobre o puer eternos, né, que se chama A Psicologia do Arquétipo da Criança. Se eu encontrá-lo, eu vejo se eu consigo disponibilizar aqui para vocês. Nesse contexto, né, o Jung ele tratou da criança herói, que emerge da relação com a grande mãe. Porque a criança herói vai sair das garras da mãe superprotetora para conseguir a autonomia e não ficar identificada com a criança divina, com a criança, criando assim o complexo de Peter Pan. E também alguns pontos do livro dos símbolos de transformação também tem alguma coisa falando sobre isso. E depois eu posso colocar aqui para vocês uma lista de livros onde é tratado sobre esse tema da criança interior. Tá? O fato é que, Melo, a gente tem essa imagem arquetípica. A criança é uma imagem arquetípica. E tem esse tripé. A criança interior, né, a criança divina e a eterna criança. É um tripé que faz parte da mesma imagem e que muitas vezes se confunde. A própria centelha divina se confunde dentro disso. E eu deixaria uma separação entre a centelha divina, dizendo que para mim ela é mais uma relação com o próprio self do que com a imagem da criança. Para poder separar, para poder entender, a gente tem que separar. Então, sim uma das facetas da criança, a centelha divina. Na minha opinião, é sim uma das facetas, mas é mais ligada com a sobriedade do self do que com essa imagem de prazer e ingenuidade da própria criança. Enfim, é isso. Não sei o que falei demais aqui. É muita coisa bacana. Assim. Eu confesso aqui que eu não tinha essa referência de... eu não sabia que existia esse arquétipo, a criança divina. Eu sempre, quando pensava em criança, pensava nessas características assim, de pureza e tal, mas não tinha não montei esse tripé que você falou, a ideia da criança. E aí dentro do desenvolvimento de um ser, né, enquanto o self, né, toda a estrutura da psique, certo? Poxa, essa criança divina está relacionada com umas forças aí, né? Pureza, esperança, então muito, assim, são coisas assim, implacáveis, sei lá, coisas intensas. E aí, quando entra são fundamentais, exatamente, fundamentalmente em todos os seres, né? bem base, bem potência. E a centelha está envolvido com isso também, né, como você estava comentando. Mas dentro do desenvolvimento do ser, quando você eu acredito que enquanto uma pessoa se constitui, eu vou desenvolver agora outros aspectos que não sejam da criança. Não quer dizer que você esteja deixando de ter esperança, deixando de ser puro e não trabalhando a sua centelha, né, ou qualquer outra característica. Né? Deixar a criança, né, de lado não significa cortar a criança, né? Continua, são outros aspectos que precisam ser desenvolvidos com todos os outros potenciais. Você não pode ficar... lógico que esperança é gostoso, pureza é gostoso, mas é uma
um conhecimento dentre as outras coisas que você vai desenvolvendo no seu ser. Então, não tem corte, né? Aí por isso que acho que o self é que mantém o centro das coisas mesmo, não a criança, né? Apesar de ter tanta potência. Né? O self é um arquétipo, a criança é outro. Mas de qualquer forma fazem parte de tudo da mesma coisa, né? Do próprio inconsciente e tal. É importante a gente entender assim, que uma coisa que você falou também chamou a atenção, né? Que a gente olha a criança externa, mas trazer essa criança interior, né? Cada um tem a sua criança interior e esses processos acontecem. Então a gente fala, e aí depois dessa mudança a gente jogar no externo, né? Que aí você comentou no início que, puxa, como é que estão as nossas crianças, né? E essa base aí, porque uma coisa é quem é o Peter Pan e outra coisa é quem não tem o Peter Pan, né? E aí? Não tenho, cadê minha base de esperança, cadê minha base de pureza? Tá lá. Então, para alguns é desenvolver outros aspectos e não ficar na criança, e para outros acessar melhor, facilitar isso, né? Não sei se dá para falar assim, permitir o acesso a esse ponto que você tem de pureza, de esperança, dessas coisas que vêm da criança divina, né? Da eterna criança. Né? Existem características, né? E essas características elas estão presentes nos adultos. Muitas pessoas não permitem viver essas características, sem perceber que essas características fazem parte da própria imagem arquetípica da criança. E quando a gente fala imagem arquetípica da criança, parece que a gente está falando de uma teoria, mas de fato, quem é que consegue viver a criança interior? Eu vou falar mesmo, você é pai, você é mãe, você consegue brincar com seu filho? Professor, você brinca também? Você, obviamente, precisa entrar na figura de professor. Você não pode se perder e deixar e virar um aluno também. O pai ou mãe não pode se perder e achar que a criança achar que é um coleguinha. Não, a criança tem que saber que você é pai e mãe, pronto. Mas você consegue brincar? Né? E consegue entrar na figura do pai, da mãe, do professor, a hora que tem que entrar? Esse é equilíbrio. Você consegue viver a sua criança interior? No trabalho, você vive a sua criança interior? Você é alegre, você acorda e tem prazer em fazer o que você faz? Porque a criança é assim, já, né, Melo? Você sabe disso. A criança é assim. Ela tem um desafio, ela tem alguma coisa para fazer, ela se entrega para aquilo. Ela vive aquilo. Essa semana a gente está deliberando sobre fazer um produto para o bazar de Natal da escola do meu filho. E aí, vamos pesquisar, né? Entrei dentro de um contexto e junto com o Arthur a gente começou a pesquisar e eu achei como fazer um bumerangue naquele manual do mundo, sabe? Manual do mundo? Aliás, eu vou falar até pro Arthur aqui colocar o link do manual do mundo com o link do bumerangue que a gente achou para fazer, porque é fantástico o manual do mundo. O manual do mundo, para mim, é um exemplo de que consegue colocar ali a criança interior no próprio trabalho. Não sei como é que é o Iberê, entendeu? Que é o Iberê que é, por exemplo. Eu não sei como é que ele é, assim, em termos do dia a dia, mas pelo menos ele transmite ali no manual do mundo essa relação da criança interior. Uma brincadeira séria. Então a gente começou a fazer o bumerangue mesmo. E aí, no bumerangue, eu mostrei o videozinho de como faz pro Arthur, pro meu filho, e aí ele começou a ficar louco, alucinado, começou a viver aquilo de uma forma, uma profundeza assim, difícil de falar para ele que a gente não podia fazer naquela hora, a gente tinha que programar para fazer. Então, porque a gente não tinha alguns materiais, então a gente tinha que encontrar esses materiais. Então, vem o pai e bota um limite. Olha, não dá para fazer neste momento, porque a criança ela entra dentro da vivência, da experiência. Ela vive aquilo lá. E aí vem o pai, né, e tem que dar um limite. Olha, não dá para fazer, a gente está faltando pote, está faltando
caneta, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Vamos fazer assim que a gente voltar de tal lugar. Aí a gente vê se a gente encontra esse material. Depois que voltou, ele quis fazer e a gente ficou a tarde inteira fazendo o bumerangue. E aí no final do dia ainda ele ficou jogando bumerangue, que foi fantástico. E dormiu achando, puxa, queria jogar um pouco mais. E acordou, pegou a primeira coisa que ele fez foi pegar o bumerangue e brincar, entendeu? E é assim, aí eu tô comentando essa história para dizer o seguinte. Aí eu fui lá, entre buscar e levá-lo na escola nos dias seguintes aí, em algum momento eu comentei assim, alguma coisa com ele de ele poder brincar com os amigos, não sei o quê. E ele falou assim, mas você também pode vir, viu papai, junto com a gente. Eu falei, filho, pode, porque você adora brincar. Eu falei, eu adoro brincar mesmo. Porque tem a ver com essa questão da criança interior, tem a ver com essa questão de que eu me permito me divertir, brincar, sentir o prazer da vida, sentir prazer no dia a dia, mergulhar, vivenciar as experiências, aprender com elas, trazer para a realidade de responsabilidade, separado dessa grande mãe e tudo mais, mas eu me permito viver, sim. Quem for no evento presencial em São Paulo, dia 28 e 29 de outubro, isso já passou, de 2017, já passou facinho, você perdeu. Mas, se você está ouvindo esse podcast antes, se quiser participar, entre em contato que a gente manda o link, ou acessa jungnapratica.com.br/evento, acho que é _2017, e entra no Jung na Prática, você já vai achar lá. Quem for vai poder ver um pouquinho do que eu estou dizendo dessa criança interior minha em ação aí, porque eu vou trazer algumas coisas bem legais. Então, essa dinâmica de você permitir se vivenciar o prazer da vida, a alegria, como você falou, do coração, que vem de um coração puro, né? É fundamental. Eu acho que isso é fundamental para que as pessoas entrem em contato com a sua própria voz interior, que tenha a relação com o próprio céu. Tem duas coisas, comentei agora há pouco aí, deixar de lado para desenvolver, assim, né? Talvez esse deixar de lado não tenha sido tão... Não consegui transmitir assim o que eu queria dizer mesmo. A própria criança, vivenciando, a própria criança tem vontade de crescer através da... Assim, você sendo, sua criança, por ali você vai ter vontade de crescer, ser responsável, não? Pela presença às vezes de pai, de contato com os arquétipos e com os símbolos, durante o desenvolvimento. Então, às vezes, esse deixar de lado não quer dizer afastar a criança. Pode ser através. Acho que fica melhor assim. E essa relação que a criança tem com o ser, eu fiquei pensando um pouquinho também. Esse brincar que você está falando, tudo, a facilidade que ela tem e a conectividade que ela faz com o ser. Então vamos supor, adulto, vou ser tal coisa. Poxa, aí você pensa para ser, aí você tem muito esforço, demora muito até você conseguir entrar num processo de acionar aquilo e começar a vivenciar assim, em 2 semanas. Alguns 2 anos. Mergulha, ela tem isso direto, talvez isso seja o fator aí, criança, né? Ela é isso, essa conexão direta com o ser, com a força de ser, sabe, a vivência, sabe? E aí é muito, talvez puramente, sabe, pureza, essas coisas. E isso é gostoso, né? É um sentimento gostoso, sabe? Que acho que todo mundo tem acesso, mas a gente não pode esquecer que a criança está dentro da gente, né? Todo mundo tem a criança interior. Você falou um negócio fundamental agora, cara, que é essa ideia, né? Ela tem uma conexão direta com o ser. E aí a gente pode dizer já que ela consegue vivenciar, ela consegue se conectar diretamente com o grande ser.
E talvez por isso, quando pequenininha, antes da gente começar a programá-la para este mundo de sombras e luzes, antes disso, ela tem aquele brilho que, na minha ideia, deu origem à percepção, a pessoa poder perceber o arquétipo da criança divina. E da onde vem esse divino? Vem do brilho que a criança tem, que toda criança tem. Por isso a gente baba quando a gente vê uma criança, seja lá qual for. Até seus 6 meses, 1 ano de idade, a gente baba. E tem aquele brilho, aquela pureza, aquela inocência. Porque você falou, e para mim essa fala é fantástica, está conectada com o grande ser, com a própria presença, com o próprio ser. Eu acho isso fantástico. Daí, tem muita coisa legal, assim, permite um exemplo rápido aqui? Claro. Quando a gente faz diversas análises da Iris, já fiz assim, eu costumo dar um exemplo da seguinte forma, assim, né? Características comportamentais, características de ser, elas não existe cansaço de ser. Então, por que eu explico isso dentro de uma análise da Iris? Porque ensina um pouquinho como que você deve lidar com características de ser. Então, vamos pegar esse exemplo. A criança, ela nunca cansa de brincar. Não existe isso. Eu vou dormir porque eu cansei de brincar. Porque o fator brincar não disponibiliza energia, não tira. Então, quanto mais ela brinca, mais vontade de brincar ela tem. E quem vai desligar ela no final do dia é o corpo físico que está cansadão. Então, ela vai dormir lá com um brinquedinho na mão, sei lá, tá em cima dos brinquedos, aí o pai vai lá, pega ela nem percebe que dormiu e acordou na cama. E no outro dia ela vai acordar e vai continuar brincando. Como se assim, nossa, alguém me apagou e agora eu vou continuar, sabe? O corpo físico cansa. Aí tem que dormir mesmo, e comer e tal. Essa é a dica que a gente dá, é o exemplo que eu gosto de passar lá. Como você deve proceder com as coisas de ser. Sendo. Quanto mais você for, mais você vai ter vontade de ser. E isso não deve ser cansativo. Nossa, hoje tentei ser o dia inteiro, né? Uma frase em português ruim. Tentei ser o dia inteiro e aí cansei, sabe? Não pode acontecer. Quanto mais você conseguir se conectar com esse ser, mais vontade de ser você vai ter. E se você não... O que te deixa assim, né? Que te deixaria um cansaço de ser, assim, um cansaço comportamental é não ser. Isso vai te afastando, cara. Quanto mais a criança não brinca, menos vontade de brincar ela tem, aí você vai deixando isso, né? Mas você vai se distanciando disso, mas não quer dizer que uma vez que você faça, você tem essa conectividade novamente. Não ser aquilo que se é. Ou ser. Você está falando pra gente ser aquilo que se é. Pra isso precisa de um autoconhecimento, né, meu? Isso. Sem isso. Por isso que eu vou criar, né? Por isso que vai começar o workshop Minha Voz Interior, para você entrar em contato com a sua criança interior, com a sua voz interior. E depois, para quem quiser, o programa Minha Voz do Mundo, um programa para que você possa realmente desenvolver isso. Tudo bem, Melo? Quer falar mais de uma coisa? Tem um monte de coisa que poderia... Tem toda uma... Assim, acho que... Você comentou ali, poderia ser propício ou não, mas nessa primeira fase de desenvolvimento da criança, eu lembro que a gente conversou isso há algum tempo atrás, ou eu peguei essa pincelada aí de uma fala sua, que nesse primeiro estágio é onde se constitui algumas características do inconsciente e essas características vão ficar e são características fortes que por vezes aí podem direcionar você para o direita, esquerda, cima, embaixo, direcionar você para algum lugar, porque por você estar num momento de inconsciência tal, você não consegue mais, ou precisa de muito trabalho para acessar isso e trazer isso para a consciência. A criança tem uma referência que ela fica até de frequência cerebral bem baixa, e alguns característicos são constituídos nessa fase, e aí isso fica, se ficar inconsciente, são pontos de muita força.
porque é difícil acessar e tentar trazer isso para a consciência. Então é legal, isso pode ser um podcast aqui, uma conversa bacana de um outro momento, porque tem bastante coisa para falar. Tem bastante, a formação da personalidade, né, do físico, fisiológico da personalidade. Isso pode ser um podcast, sim. Talvez uns setênios, o primeiro setênio, talvez tenham alguns assuntos nesse sentido, né? Que aí pega essa criança interior e traz ela numa relação, na constituição do ser aí, né? E quais são as características e as coisas que podem acontecer. Podemos deixar isso já como um tema. Todo mundo sabe que já pode sugerir tema, né? E a gente vai, ao longo do tempo, vai elaborando essas ideias e os temas vão surgindo. Esse daqui pode ser um tema bem legal para ser discutido, né? Só que aí a gente chama a Bia, chama outras pessoas, né, que possam contribuir com isso. Da Bia, uma vez ela mandou um vídeo bacana, eu vou tentar encontrar, aí você me cobra porque... Eu não, o pessoal que vai te cobrar. Pode ser. Manda e-mail aí pra ele, manda uma meteorada. Ele mandou... Muito bom. A Bia me mandou um e-mail, uma postagem no Face, que a pessoa estava em atendimento lá com psicólogo, psicanalista, e estava com um complexo de inferioridade, assim, o corpo não estava legal e ela estava super triste com isso. E aí o psicanalista propôs que ela entrasse em contato com essa criança, se coloque de frente para essa criança, você criança, e fala para ela que você está assim, triste, que você não quer mais fazer suas coisas. Ela não conseguiu. Depois você manda o vídeo assim, falei rapidinho, mas aí tem toda a imagem, tá bacana. Então, há uma forma de movimentar, né, o interior da pessoa, né, de uma forma dela se observar diferente, né, de reconhecer potenciais e levar a vida diferente. Depois eu deixo aí o post aí pra vocês darem uma olhada no vídeo, acho que tem a ver com isso. Mas manda mesmo. Não, a Bia me mandou isso. Muito bem, então, gente, tem muita coisa que dá para falar. Vocês sabem que vocês podem mandar e-mail pra gente, podcast@jungonapratica.com, com as correções de alguma coisa que a gente tenha falado errado, ou alguma sugestão, ou querendo complementar. Se chegar muito e-mail, a gente vai fazer uma seleção de e-mails e ao longo do tempo a gente vai dizendo como é que essa seleção será feita. Lembrando que a partir do dia 4 a gente começa o workshop Minha Voz Interior, finalizando com o programa Minha Voz no Mundo no dia 11. E o workshop Minha Voz Interior é um workshop onde eu procuro elaborar como você pode colocar, se conectar novamente com essa, não só com essa criança, mas com a sua própria voz e colocá-la, e como é que você pode, através do programa Minha Voz no Mundo, como você pode colocá-la no dia a dia, na vida. Então, bem bacana. Depois o link vai estar aí no post para quem quiser se inscrever para o workshop que vai acontecer de 4 a 11 de setembro agora. E eu gostaria de finalizar este podcast com um texto que caiu nas minhas mãos há muitos anos atrás e que eu gosto muito, que é um texto da Anita Wadley, que se chama Apenas Brincando, o texto. Posso ler, mano? Você deixa? Vai lá, deixa. Então vamos lá. Quando estiver no quarto construindo um edifício de blocos, por favor, não diga que eu estou apenas brincando. Já que, entenda, eu estou aprendendo enquanto brinco, sobre equilíbrio e forma. Quando estiver bem vestido, arrumando a mesa, cuidando do bebê, não tenha ideia de que eu estou apenas brincando, já que, entenda, eu estou aprendendo enquanto brinco. Algum dia eu posso ser uma mãe ou um pai. Quando você me vir, até meus cotovelos na pintura, ou ajeitando uma moldura, ou moldando e dando forma à argila, por favor, não me deixe ouvi-lo dizer que eu estou apenas brincando, já que, entenda, estou aprendendo enquanto brinco. Eu estou me expressando e sendo criativo. Algum dia eu posso ser um artista ou um inventor. Quando você me vir sentado em uma cadeira, lendo para uma audiência imaginária,
por favor, não ria e não pense que eu estou apenas brincando. Já que, entenda, enquanto eu estou brincando, eu estou aprendendo. Algum dia eu posso ser um professor. Quando você me vir recolhendo insetos ou colocando coisas que encontro no bolso, não os jogue fora como se eu estivesse apenas brincando. Já que, entenda, eu estou aprendendo enquanto brinco. Algum dia eu posso ser um cientista. Quando você me vir montando um quebra-cabeças, por favor, não pense que eu estou desperdiçando tempo brincando. Já que, entenda, eu estou aprendendo enquanto brinco. Já estou aprendendo a concentrar-me e resolver problemas. Algum dia eu posso ser um empresário. Quando você me vir cozinhar ou provar comidas, por favor, não pense que eu estou aproveitando, que é só para brincar. Já que, entenda, eu estou aprendendo enquanto brinco. Eu estou aprendendo sobre os sentidos e as diferenças. Algum dia eu posso ser um chefe. Quando você me vir aprendendo a saltar, pular, correr e mover meu corpo, por favor, não diga que eu estou apenas brincando. Já que, entendo, eu estou aprendendo enquanto brinco. Eu estou aprendendo como o meu corpo trabalha. Algum dia eu posso ser um médico, uma enfermeira ou um atleta. Quando você me perguntar o que eu fiz na escola hoje e eu responder, eu brinquei, por favor, não me entenda mal. Já que, entenda, eu estou aprendendo enquanto brinco. Eu estou aprendendo a apreciar e ser bem-sucedido no trabalho. Eu estou preparando-me para o amanhã. Hoje eu sou uma criança e meu trabalho é brincar. Anita Wadley.